Factual Notícias com notícias urgentes para vocês, pessoal. Carla Zambelli vai continuar na Itália e não vai ser deportada ao Brasil. Pessoal, isso que a gente vai ver aqui, nessa matéria aqui da Gazeta do Povo. Carla Zambelli seguirá em prisão preventiva na Itália. A justiça italiana manteve a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli na audiência de custódia realizada hoje, sexta-feira, dia 1º. Zambelli está detida desde o dia 29 no presídio feminino de Rebibbia, em Roma, onde aguarda o julgamento do seu processo de extradição. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, da qual participam os outros ministros, né? E foi condenada a 10 anos de prisão por se associar ao hacker Walter Delgatti. A defesa de Carla Zambelli tenta evitar a sua extradição ao Brasil. Sua linha argumentativa visa demonstrar que há uma grave anomalia no processo contra ela. Isso porque, segundo o advogado dela, a vítima do suposto crime é a pessoa que fez a sentença, que decidiu pela execução da sentença e que decidiu o apelo, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes. O advogado da deputada também deseja solicitar asilo político ao governo da Itália. Esse pedido é analisado pelo Ministério da Justiça e encaminhado ao tribunal competente. Contudo, a decisão final sobre extraditar ou não cabe ao governo italiano, chefiado pela primeira-ministra Giorgia Meloni. Bom, pessoal, Carla Zambelli ela foi condenada pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi a vítima, né? Segundo consta no processo, ele foi a própria vítima por causa de um hacker, né, que colocou o mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Bom, no meu entendimento, o ministro Alexandre de Moraes é a própria vítima, né? Portanto, ele não poderia estar julgando esse caso, né? Mas como acontece várias situações aí agora, atualmente, né? Então, é isso que aconteceu. Então, ela foi condenada a 10 anos de prisão. E o que ela fez? Ela foi para os Estados Unidos, né? Fugiu para os Estados Unidos. E se eu fosse advogado dela, eu aconselharia que ela tivesse ficado lá nos Estados Unidos, né? Mas aí, como ela tem dupla cidadania lá na Itália também, aí ela foi para a Itália. Ficou lá agora cerca de 40 dias, né? Que ela estava lá e aí agora surgiu a informação que ela foi detida, né? Pela polícia italiana. Aí existem duas versões, né? Tem a primeira versão do advogado, né? Que fala que ela se apresentou, né? Na delegacia, tentando buscar asilo político, né? Aí também existe uma outra versão que um deputado esquerdista de lá, né? Da Itália, entregou o local onde ela estava, que saiu até na imprensa aí, mas que também não foi confirmado se isso foi verdade mesmo. Aí vamos aqui na outra matéria aqui. Bom, vamos à outra matéria aqui do Globo, que diz assim: a defesa da parlamentar, da deputada, e o Partido Liberal acionaram autoridades italianas para tentar barrar a extradição da deputada após a audiência de custódia. O processo segue agora para a Corte de Apelação de Roma, onde a justiça italiana e os advogados de Zambelli apresentaram seus argumentos. A decisão ainda pode ser contestada na Corte de Cassação, instância máxima do judiciário italiano. Mesmo com o aval do judiciário, a palavra final cabe ao Ministério da Justiça italiana, que pode negar a extradição por motivos políticos. O atual governo italiano, liderado por Giorgia Meloni, tem afinidade ideológica com os setores da base de apoio a Carla Zambelli, o que pode pesar na análise final do caso. Em caso de autorização da extradição, a defesa ainda poderá recorrer à justiça administrativa em instâncias como o Tribunal Administrativo Regional e o Conselho de Estado. Especialistas avaliam que o processo pode se estender por até 2 anos, embora exista a possibilidade de Zambelli ser solta antes do prazo, especialmente se houver entraves de natureza política, caso a extradição costuma envolver disputas prolongadas e forte influência e interesses governamentais, como ocorreu no Brasil durante o processo de César Battisti. Bom, vamos a essa matéria aqui do O Tempo, que diz assim: o tratado entre Brasil e Itália prevê que, se o alvo
do pedido de extradição for nacional de um dos dois países, o país não será obrigado a entregá-lo. Zambelli tem duas nacionalidades, brasileira e italiana, mas isso não é garantia de liberdade na Itália. Zambelli está licenciada ao seu mandado desde 5 de julho desse ano, né? Aí depois ela veio para viajou, né? Fugiu para os Estados Unidos e agora ela encontra-se na Itália, né? Aí agora saiu aqui, né? PL aciona a Itália e pede asilo político para Carla Zambelli. O líder do Partido Liberal da Câmara dos Deputados, Sócrates Cavalcanti, enviou um ofício à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, solicitando que o governo italiano conceda asilo político à deputada Carla Zambelli e recuse eventual pedido de extradição feito pelo Brasil. Aí aqui tem o pedido, né, que o PL fez, né, o presidente do PL. PL pede à Itália não extraditar Zambelli. Aí ele diz assim: como líder do PL da Câmara dos Deputados, oficiei às autoridades italianas sobre a perseguição que a deputada Carla Zambelli vem sofrendo no Brasil. Aí aqui ele mostra aqui o documento, né, que ele apresentou e tal. Inclusive está em italiano, né, está escrito em italiano. Aí que vem a cereja do bolo, pessoal. O vice-presidente premier da Itália disse que não só pretende dar asilo político a Carla Zambelli, como pretende visitar Carla Zambelli na Itália. Itália, vice-premier da extrema-direita, quer visitar Carla Zambelli na prisão. A informação foi divulgada pela assessoria de Salvini. O parlamentar foi preso nesta terça-feira, dia 29, pela polícia italiana e está em apartamento em Roma. Né? Isso aqui foi antes dela ser presa, né? Ele já estava dizendo aqui que pretendia visitar ela, né? Então ele pretende conceder asilo político para ela, né? Bom, pessoal, então é isso. Esse plantão de hoje. Só pedindo aí que vocês deixem um like aqui nesse vídeo, se inscrevam nesse canal. Até mais tarde aí com mais informações para vocês.